Pai do Senhor, amém, igreja? Amém. Amém, glória. Deus é maravilhoso. Aleluia. Sem demorar, eu gosto de ler a Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 14. Mais uma série, mais um milagre do Senhor. Glória. Tudo bom em glória do Senhor. Amém? Amém. Serei breve, não vou tomar muito tempo, não. Já que o pastor já falou que eu posso ficar até meia-noite, né? Glória. Esse feriado, amanhã, glória. Amém? Aleluia. Aleluia. Jesus cura um hidrópido no sábado. Certo sábado, chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseu. Todos observavam com atenção. E aconteceu que à frente dele estava um homem doente, com o corpo todo inchado. Jesus indagou aos fariseus, aos mestres da lei, na lei: é permitido ou não curar no sábado? Eles, todavia, ficaram em silêncio. Jesus, por sua vez, tomou o homem pela mão e o curou e despediu-se dele. Em seguida, lhes questionou: qual de vós, se o seu jumento ou boi cair no poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja dia do sábado? Diante disto, eles ficaram sem palavras para responder. Amém? Amém. Deixa aberto aí, não fecha não, se assenta. Glória. Aleluia. Mais um ensinamento, mais um milagre, mais uma glória do Senhor. Sabemos que o hidrópido é uma enfermidade, né, que ela acumula o líquido, água no corpo, principalmente nos braços e nas pernas. Amém? Mas entendemos que a Bíblia, ela é um livro de histórias, cheio de histórias, e ela é dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Antigo Testamento fala um pouco da nossa história e da vida do Senhor. E já no Novo Testamento já é a presença do Senhor no nosso meio, fazendo tantos milagres, tantas maravilhas. Amém? E eu tirei aqui, com algo muito tremendo aqui, muito bom, no primeiro versículo. Já logo no versículo 1, eu vou repetir aqui: certo sábado, chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseu, todos observavam com atenção. Eu tirei aqui quatro evangelhos aqui, maravilhosos aqui, muito bom. 4 evangelhos que se inicia lá em Mateus, Marcos e Lucas e João. Mas o que nós vamos pegar aqui agora, nós vamos entender mais aqui, é em Lucas, porque Lucas era médico. E ele fala muito desse hidrópido, né? Vemos aqui a primeira lição, que a primeira lição é que Jesus ele passa aqui, é a convivência com os fariseus, né? Com os crentes e os não crentes. Jesus ele foi convidado para os fariseus para ir na sua casa para comer o quê? Pão. Olha que tremendo aqui, aonde que Jesus estava, com quem que ele estava, e o que ele estava fazendo? Ele estava com os fariseus, na casa dos fariseus, e foi lá comer um pãozinho. Jesus estava com os fariseus. Mas peraí, quando os fariseus convidou ele para casa, na sua casa não é um lugar de intimidade? Não é só para vocês, para sua família? Como é que Jesus ele foi convidado com os fariseus, os inimigos que queriam matar ele, crucificar ele? Né? Olha que tremendo isso aqui, né? É porque os fariseus queriam testar ele, queriam provar ele. E quando estava no momento, era no sábado, quando os fariseus convidam ele para ir na casa dele para comer um pão, e ele estava no momento ali que ele se deparou com um homem enfermo, o hidrópido. E na mesma hora ele questiona os fariseus: vem cá, é lícito no sábado eu curar, eu sanar e libertar? Né? E ele se deparou ali com o hidrópido ali. Eu creio que na situação ali houve um silêncio ali na hora,
né? E ele não pensou duas vezes, ele já pegou lá o enfermo pelo braço, o hidrópico abraçou ele, curou ele e despediu dele, né? E aqui, e é interessante, e é muito bom, é importante a gente, na convivência, né, que eu esbocei aqui, na convivência, é importante a gente também conviver no nosso meio lá fora, conviver com não crente, né? É importante no nosso trabalho, né, na rua. É muito bom a gente conviver, a gente poder mostrar para a gente as bênçãos que o Senhor nos ensina, as maravilhas que o Senhor. Porque, como diz na palavra, como não dá palavra, como não ouvir, né, senão a quem pregue. Não está assim na Bíblia? Como é que você vai pregar para um irmão que já sabe, já conhece a palavra, ele lá fora, que não conhece? Como é que ele vai ouvir, se você não estiver no meio deles ali, envolvido ali? Né? É muito importante isso, nós temos vários exemplos, né? O irmão Levi, o irmão Fernando, o irmão Jorge, no seu local de trabalho, podendo ter uma oportunidade ali de levar a palavra, como eu também tenho várias oportunidades também, os irmãos aqui que trabalham no seu meio ali, com os não crentes, os ímpios, né? Nesse meio, e nós temos que dar o nosso testemunho, que eu sempre falo que é uma das nossas evidências, é a conduta, nosso testemunho, que é o ponto principal, né? E nesse meio dessa convivência, quando Jesus ele estava naquele meio ali, ele fez a grande diferença ali, né? Ele poderia estar no meio só dos crentes ali, fazendo o trabalho dele ali, não ia fazer diferença nenhuma. Mas foi necessário que ele estivesse no meio dos não crentes, para poder fazer a diferença, né? Como eu vejo aqui na passagem de Zaqueu, fez uma grande diferença ali, quando ele chega para Zaqueu, Zaqueu, desce da árvore, né? Desce da árvore que eu convenho ir na tua casa. Talvez até para comer um lanchinho também, né? Um lanche. Né? E Zaqueu, quando olhou para ele, sabe meu nome? Né? E na mesma hora Zaqueu desceu e foi lá, levou ele até a casa dele. E ali foi feito um grande milagre ali. Uma grande diferença. Né? E faça isso também. Mas há um alerta aqui importante. Vou ver aqui, Jesus indagou os fariseus e aos mestres na lei: é permitido ou não curar no sábado? Eu creio que quando os fariseus convidou Jesus naquele momento, ele não foi para fazer um milagre ali, para fazer uma diferença. Ele foi para ser vigiado e para ser questionado ali, naquele momento. Agora, vou dar uma pergunta aqui para vocês. Alguns de fora, não crente, já convidou vocês para ir na tua casa, para ir na casa deles, para comer até um macarrãozinho, fazer um lanche, um almoço? Ou você já convidou eles também na tua casa? E isso é uma grande diferença, foi o que Jesus fez. Ele se ofereceu para ir na casa de Zaqueu. Ele aceitou o convite dos fariseus, né? Ele se envolveu ali, ele fez aquele momento ali de convivência com os não crentes. E nós podemos fazer essa diferença também. Entendeu? E aquele que estiver firme na presença pode fazer muito mais. Porque na Bíblia não fala que nós somos sal e luz, né? Para você preparar o almoço, você tem que temperar, botar um sal, até mesmo carioca que gosta de um churrasco, nós também, né? Preparar, botar aquele sal para fazer aquela diferença, mas não podemos exagerar também. Amém? E aqui mais há um alerta também, que nessa questão de convivência, de estar junto, estar presente, mas a Bíblia não fala também, que nós também, lá acho que ela é em Coríntios, que não devemos também se juntar com aqueles que, mesmo sendo família, irmãos, mas é mala. Não devemos comer com ele, né?
Lá em Salmo também, número 1, fala que não se assente com pecadores, com escarnecedores, né? E tem o seu prazer na lei do Senhor? Sim. Mas o que adianta? Como eu já disse aqui, como é que a gente vai pregar com quem não tem que ouvir? Como é que nós vamos fazer a diferença? E o Senhor, Ele fez muita diferença nesse vídeo. Fez muito, né? Mas há um alerta aqui muito importante, né? Há um alerta aqui, que que não há neutralidade nesse meio. Olha aqui, sério. Não há neutralidade. Ou você vai se influenciar, ou você não vai ser influenciado. Né? Quem entendeu? Ou você vai ser influenciado nesse meio, ou você não vai ser influenciado. Porque quando você está nesse meio deles ali, como eu falo de mim, no meu local de trabalho, eu sou muito observado. Muito observado. Eu até passei uma experiência esses dias, né? Uma colega lá do trabalho brincou comigo, né? E foi uma brincadeira assim de mau jeito. Eu deixei, né? Fazer a diferença. Depois do momento que eu esperei uma oportunidade, fui até ela e conversei com ela. Fazer a diferença, você não se influenciar. Para não ser influenciado. Amém? E se você não tem um preparo nisso aqui, diga uma coisa, se você não tem preparo nisso, eu te aconselho a você ficar mais um pouquinho e tomar mais Toddy. Dá um chocolatezinho a mais aqui. Se prepara mais. Porque lá fora o bicho pega. Né? E tá mais ruim ainda. Tá pior. Amém? Estão entendendo? Amém? E essa é uma das primeiras lições, que é a convivência. Né? A convivência dos crentes e os não crentes. É você fazer a grande diferença ali. Né? E a segunda lição é o comportamento. É o comportamento. Como é que você se porta? Como é que nós estamos se portando nesse meio? Né? Imagina Jesus, ele chegando na casa dos fariseus ali, sabendo a intenção deles com ele ali, que há um tempo depois, que ele sabendo que logo depois, os fariseus gritavam ali, crucificam, crucificam. E ele estando ali, na roda dos escarnecedores, dos pecadores, mas crendo que na mente dele, no coração dele, ele estava com o propósito ali, de fazer um grande milagre. Fazer uma grande diferença ali, no meio deles, para mostrar o quê? O seu comportamento, a sua posição ali, né? Que ele não mediu esforço de pegar um enfermo na hora ali e curar ele. E ele já tinha feito tantos milagres lá atrás e faria muito mais na frente. E foi no dia de sábado, na qual os fariseus, eles seguiam muito essas leis, essas doutrinas, né? E achando que alcançaria a salvação nessa lei. Mas Jesus, ele veio para quebrar isso. Porque a salvação, a cura, o milagre está nele, no Senhor. Né? E que agora ele viria para cumprir a sua promessa. E entregar para nós essa bênção. E nos dar a graça e a oportunidade de nós fazermos a nossa parte, até o fim, até o dia do seu retorno, e nós estamos com ele na glória. Amém? Amém? E aqui no versículo 1, como eu falei aqui, que ele foi observado pelos fariseus, né, com atenção, e todo lugar que ele passava, ele era observado ali. Você não é observado também? Você não acha que você também não está sendo observado? Até nas câmeras, né? Qualquer lugar que você passa, tem câmera aqui, câmera ali, foto ali, imagem ali.
você é observado, nós somos observados 24 horas, né? Por isso, como eu disse, que nós temos que fazer essa diferença e dar o testemunho das grandes maravilhas do Senhor, e com muito temor e tremor, né? Pela tua graça, que nós somos a testemunha viva disso aqui. E quando eu falo aqui de comportamento, até na nossa casa também, quando nós fazemos ou deixamos de fazer, com o exemplo que a gente dá em casa, nossos irmãos, nossa família, quando nós recebemos um convite de um não crente. Aliás, eu vejo aí muitos crentes aí têm até medo de ir na casa de um parente que não é crente, né? Nós vemos isso, entendeu? Porque a diferença, e faz até acepção disso aí. Nós temos que ir, pô. Eu lembro que quando meus irmãos, as minhas irmãs lá me convidavam também, eu tinha prazer de ir. Mas com o devido tempo, o trabalho, o compromisso, a responsabilidade, entendeu? Depois que eu tive a Valentina, nós tivemos a Valentina, tomou muito nosso tempo, mas eu gostava de ir lá. Porque eles mesmo me olhavam diferente, ele falava lá, ó, como é que ele está alegre agora, ele está sorrindo, né? Porque com o crente eles só vivem sorrindo, os crentes. Entendeu, né? Mas é a diferença, pô. Nós fazemos a diferença. Porque que adianta a gente só cumprimentar, só ficar no meio de crentes, só ficar no meio de irmãos, sair, passear no meio dos irmãos, mas não fazer a diferença lá fora, na nossa parte. Fazer o propósito, né? Porque Jesus, ele até entregou para nós, vai lá e prega o evangelho e fala as minhas maravilhas. É o que nós temos que fazer, pô. Entendeu? Falar tudo que o Senhor falou lá atrás, né? Fazer tudo que o Senhor fez lá atrás e continuar. Amém? Porque até lá em Tiago também fala apronto para ouvir, né? Ouvir? Tardio para falar. Não se irá. Em Tiago, né? Está em Tiago. Pronto para ouvir e tardio para falar. Quer uma coisa interessante? As mulheres casadas. As mulheres casadas. Né? As mulheres casadas. Elas não são histéricas, não. Não, pô, são históricas. Né? Porque ela vai lembrar do marido. Você não deixou a toalha lá em cima da cama? André, você não deixou o chinelo lá, né? É histórica, cara. Então nós temos que estar pronto para ouvir, né? Tadinho para falar, tem que ter mansidão. Amém? E há também dois pontos importantes. Numa situação dessa, né, de comportamento, de posição, né, como a gente vai agir, como a gente vai falar, né, que é interessante, Jesus ele teve ali uma posição ali de ação e reação, né, uma ação e uma reação. Quando você ouve, quando você vê, aí você tem que pensar muito e respirar, porque eu acho que o maior perigo é a reação. O perigo está aí na reação, né? Porque, pelo que eu vejo, que com a nossa reação, ela é, vamos dizer, alimentada, discernida por uma ira, por uma raiva. Quando a gente vê a coisa errada. Esse dia eu estava até numa prova, até falei com o pastor, né? Estava angustiado, estava virado no meu coração. Aí depois que eu vi uma mensagem que o irmão, o pastor Wellington, botou no status, eu recebi aquela palavra, e depois eu recebi o áudio também do pastor Ricardo, e aquilo me confortou, né? Isso é tempo para ouvir, tardio para falar. Tem que se preparar, tem que ficar firme com o Senhor. Se a gente não estiver na presença do Senhor, o que dirá? Né? Porque o inimigo, Satanás, ele está ao nosso derredor. Nós somos como assim, como é que eu vou explicar? Nós somos como vou dar um exemplo aqui, um copo. Um copo é a nossa família.
né? Um copo. Em volta desse copo, nós estamos dentro desse copo. Em volta desse copo está o Espírito Santo de Deus, nos guardando, nos protegendo. E a gente ali permanecendo na presença do Senhor. Se a gente sair da presença do Senhor, o que acontece? O Espírito Santo, ó, e a gente vai dando a brecha. Já foi pregado aqui, de não dar brecha, né? E o que os demônios fazem? O demônio fica tudo em volta, ó, tudo em volta, esperando um momentozinho seu, um comportamento seu, um momento seu, uma oportunidade, e nessa brecha, aí o Espírito Santo, ó, está vendo que você está ali dando mole, você está vacilando, e vai abrindo, esse copo vai, ó, e quando entra, aí vem, né? Vem as provas, vem a luta, vem as adversidades, vem aborrecimento, vem brigas, né? E é importante a gente estar na presença. Perdão. Amém? É aqui, amém? Primeiro nós vimos o quê? Primeira lição, convivência. Segundo, comportamento, né? De uma reação e uma ação. Amém? E lá na terceira lição, nós vemos aqui, que é uma das melhores, uma das maiores, a terceira lição. Só nesse versículo 1, nós já vimos muita coisa aqui. Amém? Que é a cura. Olha aí, nós esperamos sempre esse momento, que é a cura, o milagre na nossa vida, o milagre na nossa saúde, o milagre na nossa casa, o milagre na nossa família, né? Nossos irmãos, nossos parentes, esperamos tanto isso, esse milagre, e tantas coisas maravilhas que o Senhor já tem feito na nossa vida, e continua fazendo. Né? Que é a cura, esse milagre, esse poder, que é algo, não tem nem como explicar, que nem os cientistas ainda conseguem explicar isso, né? Que é algo sobrenatural, o milagre de Jesus, porque Ele é o único que sara, cura e liberta, Ele é o único que quebranta, Ele vai lá no fundo do teu coração lá, e move como o vaso do oleiro. Já foi dito aqui, maravilha. É só você entregar para Ele, ó, de todo o teu coração. Ele faz coisas tremendas, né? Tantos milagres aí que Ele fez lá atrás, está fazendo e continua fazendo no nosso meio. E quando a gente só para poder discernir, para poder observar isso, quando a gente entra aqui no profundo com Ele, na intimidade com Ele, aí que você vê lá atrás, poxa, olha quantas vezes Ele fez na minha vida. Quantos milagres, quanta maravilha o Senhor fez. E ainda continua fazendo. Porque não adianta ter coisas grandes lá fora, que o mundo oferece. E muitos acham que é milagre, né? Milagre da terra, bênção, vitória, prosperidade. E não é dessa parte. Porque da parte que o Senhor tem com nós aqui, é algo sobrenatural, é espiritual. É no profundo. É na intimidade com Ele. Mateus 6,6, eu sempre falo isso. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o Senhor teu Deus em secreto, que Ele te recompensará em todos os meios, em todas as partes. Amém? E nesse propósito aqui, vamos ver aqui rapidamente no versículo 5, a gente não saiu da mensagem, 4 e 5. Amém? Eles, todavia, ficaram em silêncio. Jesus, por sua vez, tomou o homem pela mão, o curou e despediu-se dele. 5. Em seguida, lhes questionou: qual de vós, se o seu jumento ou boi cair num poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja num dia de sábado? Aleluia. Naquele momento ali, quando os fariseus ali chamam Jesus para ir na sua casa para comer o pão, não foi um convite ali de amigável, né?
como nós recebemos do nosso familiar, do nosso parente, né, ou dos nossos irmãos, vamos lá em casa tomar um café, vamos bater um papo, né? Ou vamos fazer um almoço, vai ter uma festa, vai ter um culto de ação de graça. Não, aquela parte. No momento eu creio ali que quando os fariseus convidaram Jesus, já estavam ali com a ira no teu coração. Vamos chamar ele e vamos testar, vamos provar. Realmente é o que ele faz. Os fariseus já estavam esperando momentos ali dele, um erro, um vacilo, né? Porque é interessante que quando a gente se torna crente, cristão, né? As coisas começam a mudar. A gente passa a ser, como eu disse aqui, a gente passa a ser mais observado lá fora. E eles esperam um momento seu. Quando você age bem, faz as coisas bem, coisas corretas, tudo bem. Mas quando você comete um erro, quando você dá um vacilozinho ali, acabou tudo para eles. Tá vendo? É o primeiro a apontar. Era um momento ali que os fariseus estavam esperando de Jesus. Um erro dele. Mas Deus é grande. Deus é Deus. Naquele momento ali um silêncio tomou. Eu creio ali que ele tomou um silenção ali, ó. Jesus quando ora, vem cá. Se um filho seu, ou um boizinho, um jumentinho, cair num buraco, num poço. Quem já caiu no poço aí? Eu já caí num buraco grande. Era um buraco de obra, quando eu tinha uns 18 anos, né? É difícil, hein, para sair. É difícil, né? Mas Jesus, quando indaga eles ali, questiona eles. Se um jumentinho, um boizinho caísse num buraco, num poço, no dia de sábado, você não salvaria ele, não resgataria ele na hora? Ou vai esperar amanhã? Hein? Na mesma hora tornou-se o silêncio. E quem estava na frente dele na mesma hora? O hidrópico. O enfermo. Eu creio que ali ele já estava ali esperando um momento, uma oportunidade para receber aquela bênção também. Né? Foram várias oportunidades ali que tiveram. E Jesus não perdeu nenhuma. Enquanto nós estamos perdendo. Quantas oportunidades nós perdemos no nosso trabalho? Né? Então não perca não, aproveita. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Não? Entendeu? Vá lá. Convive. Abre os braços, vai lá. Acolhe. Faça a sua parte. Mas como eu disse aqui, ó, há um perigo nisso também. Você tem que, por isso que eu falei. Se você não está preparado, fica aqui. Aprenda mais. Né? Vigia mais. Mas você vai lá, ó. Aproveita a oportunidade e agarra. Abraça, que é isso que Deus quer. E o que o Senhor fez? Pegou na mão daquele, ó, hidrópico. Na mesma hora. Curou ele. E libertou. E despediu dele. Vai lá. Você já está curado. Entendeu? Você já comeu já o pãozinho. Já está alimentado. Como ele fez com muitos. E continua fazendo. Deus, ele fez grandes coisas. E pode fazer muito mais na nossa vida. Pode fazer muito mais por mim e por você. Por isso que é um preparo para você que está chegando. Para você que está buscando. Que está perseverando. Persevera mais. Busca mais. Se prepara mais. Não é só uma página, um versículo, um capítulo, que já estou pronto. Não. Porque quando o Senhor estava naquele momento ali, eu creio que naquela situação ali, ele fez como é que eu vou dizer assim? Um grande tremor ali, dos fariseus. Os fariseus estavam esperando um vacilo, um erro dele.
E não teve nenhum. Teve ao contrário. Que nós somos sal e luz. E temos que mostrar lá fora o sal e a luz. O preparo. Iluminar, clarear. Já no tempo de hoje. Jesus quando ele veio, naquela cruz, ele pegou o seu pecado, o meu pecado, bateu no peito e carregou. E é isso que ele quer. Entendeu? Por isso que há uma importância muito grande nisso, né? E a gente está buscando o Senhor todos os dias. Está buscando o Senhor todos os dias, como Ele fez. Pegou o nosso pecado, pegou o nosso erro, bateu no peito, abraçou e levou com Ele. Amém? Amém. E aqui, para terminar, quando diante disto, ficaram sem palavras e sem resposta. Fariseus não tiveram mais o que fazer naquele momento, né? Quando nós testemunhamos isso aqui, quando nós nos preparamos, nos santificamos, nos consagramos a cada dia, o inimigo não tem mais o que fazer. Ele não consegue fazer mais nada, porque ele sabe a força e o poder que o Senhor dá para nós e nos concede a essa graça. Amém? Peço perdão, é pouco tempo, mas essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Receba essa palavra. Amém? Amém. Senhor, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.